Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou Oswaldo Moura Júnior, coordenador do curso de Direito Unisalesiano, e em nome do Unisalesiano, eu agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje teremos conosco, nesse bate-papo, nesse podcast, a doutora Jane Carrasco Alves Floriano. Ela é juíza de Direito na comarca de Lins. A doutora Jane tem graduação pela Faculdade de Direito de Marília, tem pós-graduação em Direito Processual Penal pelo Damásio, ingressou na magistratura em 1998 no concurso 169, atuou inicialmente na circunscrição de Votuporanga, depois nas comarcas de General Salgado, José Bonifácio, Pirajuí, e a doutora Jane está em Lins desde 2013. Em Lins, ela é juíza titular da primeira vara criminal, com anexo do júri e das execuções criminais. Gostaria também de cumprimentar o professor Rafael, que está aqui presente hoje também. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, doutora. Boa noite, curador. Boa noite. Então, eu passo a palavra, então, para a doutora Jane, para que ela possa iniciar esse bate-papo, essa palestra conosco aqui. Está com a palavra, doutora. Muito obrigada, coordenador Oswaldo, pela apresentação, pelo convite junto ao professor Rafael, para participação desse Congresso Internacional da Tecnologia da Educação. Não pude recusar o convite do meu antigo amigo, Rafael, professor Rafael, nós que estudamos compartilhando material, né, para seguir aí a nossa carreira. Eu fui para a magistratura e ele foi aí exercer esse grande ofício, o magistério. Então, eu achei interessante esse tema, e logo mais eu entro mais na questão de tecnologia, né, porque nós tivemos, eu enquanto juíza, e os juízes em geral, e também os advogados, nós enfrentamos questões importantes quando da chegada da pandemia. Tivemos que nos transformar, usar, então aqui dizemos aqui a tecnologia, né? Em termos assim mais específicos. Mas em questão da magistratura, eu ingressei em 1998, estudei, me preparei durante 4 anos, não é fácil, o professor Rafael sabe disso, né, quanta complexidade de matéria, né, quantas matérias nós temos para assimilar, para aprender, e nunca acabamos ainda, né, nós não esgotamos as grades, os editais, não é? Mas, então, eu estudei na Faculdade de Direito de Marília. Durante a faculdade, eu fiz estágio no Ministério Público e achava que eu seria promotora de justiça. Achava. E nesse caminho, eu fiz cerca de 10 concursos para o Ministério Público. Eu achava que eu estava por dentro da matéria, das dissertações, das peças, porque eu fui estagiária. Mas sempre na segunda fase, nas tais das peças, não é? Eu não conseguia avançar. Mais interessante é aquele ditado que uma janela é fechada e 2 são abertas. Eu já estava lá pelo 9º concurso, eu fiz um da magistratura. E nesse primeiro da magistratura, eu já fui para a fase oral. Então, eu estava, me parece, no caminho errado. Porque de 9 eu ficava na segunda fase. O primeiro da magistratura eu fui para a fase oral, não passei nesse, que era o concurso 168. E naquela época, mal acabava, nem acabava um concurso, já abria outro.
Então, eu estava finalizando o concurso 168, eu já estava na primeira fase do concurso 169, que foi esse concurso que eu consegui a aprovação. Só que até o meu concurso, até o concurso 168, a quantidade de mulheres aprovadas, a quantidade era muito baixa, muito baixa. Inclusive no concurso 168, quase todas as reprovadas no concurso 168, elas foram aprovadas no concurso 169. Foi um rompimento de barreiras esse concurso. Ele começou em 1997, acabou em 1998, e aí eu apanhei o índice, né, desse concurso. Até recentemente, quando da comemoração do nosso aniversário de posse, me deparei com uma publicação, inclusive no site do TJ, falando sobre esse concurso, né? Que tivemos a maioria de aprovação nesse concurso era de mulheres. Foram 63,10%. E nunca teve uma aprovação dessa forma. Nunca. Daí para frente, mais mulheres foram aprovadas. Não foi nessa proporção, mas ora maioria mulheres, ora maioria homens, então foi se equiparando. Então não se foi barrando, né, mulheres. E agora eu estive fazendo um apanhado do último concurso que finalizou recentemente, que é o 191, e foram 117 aprovados, 53 homens e 64 mulheres. Então, 54,7% nesse concurso 191. Então, depois do concurso 169, as coisas se normalizaram. Esse ser múltiplo, né? Mãe, profissional, ser humano, tivemos que ir dosando cada uma dessas parcelas, né, da nossa vida para conseguir o exercício da profissão. E eu acho que nós, mulheres, estamos tirando de letra a situação. Estamos avançando. E certa vez, numa outra palestra também, que eu acho que foi para o Dia Internacional da Mulher, eu fiz um apanhado junto ao próprio, a faculdade, né, de Direito aí do Salesiano. E lá, naquela pesquisa que eu fiz, no primeiro semestre da faculdade, eram 60 mulheres e 51 homens. No terceiro semestre, eram 51 mulheres e 37 homens. E sempre um número maior de mulheres na área do direito. Não sei como está hoje esses números, não sei como eles estão, mas esse aqui deve fazer uns 4, 5 anos que eu fiz essa pesquisa junto aos salesianos. Então, as mulheres estão avançando mais, estão buscando mais, né? A colocação nessa seara. E quando eu ingressei na magistratura em 1998, a posse, né, foi em 98, nós tínhamos somente processos físicos. E nós, daquela época, nós gostávamos do papel, do livro escrito, dos resumos, não é, professor Rafael? E a nossa tecnologia, na época, era uma gravação em mini fitas cassetes, professor Rafael, né? Nós sabemos. Essa era a nossa tecnologia. Ouvíamos as aulas gravadas, fazíamos degravação, ou ouvíamos novamente. E quando eu ingressei, audiências eram presenciais, todas. E com o passar do tempo, o processo físico deixou lugar para o processo digital.
Isso é mais recente, né? Isso foi implementado aqui para a gente em 2016, né? Começou a implementar o SAG, nós fomos aprender a trabalhar com o processo digital. Algumas pessoas tinham verdadeira ojeriza do processo digital. Nós queríamos papel, não é? Assim como os livros, mas nós temos que nos atualizar, não é? Para entrarmos aí nessa era da tecnologia, da nova tecnologia. Hoje, lá no cartório da primeira vara criminal, praticamente todos os processos foram digitalizados. Então, já trabalhamos assim. Hoje, nós não temos pilhas de processo na mesa do juiz ou do cartório. As pilhas nos seguem, não é? Nas nuvens do sistema digital. E hoje estamos habituados, não é? Nós somos versáteis, não é verdade? Nós vamos nos habituando a essas novas invenções. E interessante que, com a pandemia, nós tivemos que nos transformar. Audiências, por exemplo, nós estávamos todos, uns na presença dos outros, e era uma realidade muito boa. E quando veio a pandemia, nós tivemos que aprender a fazer diferente. Como nós estamos aqui, não é, nessa reunião. Antes, talvez nós iríamos até a faculdade para fazer essa reunião presencialmente. Hoje já está muito mais prático, não é? Eu no recesso do meu lar, os senhores na faculdade, certo? Então, citação e intimação das partes pelo meio digital. Hoje o oficial de justiça não precisa se deslocar, só excepcionalmente, se a pessoa não tiver acesso a um celular. Precatórias, as cartas precatórias, não tem mais. Eu ouço a pessoa lá no Nordeste, aqui de Lins. Carta rogatória. Tem todo um trâmite, um regramento para isso. Mas é possível ouvir uma pessoa do outro lado do mundo durante aqui a audiência nossa. O que a tecnologia nos trouxe? Só uma exceção a tudo isso, que a tecnologia não passou por cima. O júri. Uma sessão de júri não me parece adequada ser de forma virtual ou mista. O júri é um procedimento extenso, cheio de regramento específico, que qualquer coisa pode causar anulidade. Por exemplo, se eu vou colocar o réu para participar do júri lá da penitenciária onde ele está recolhido, e se perde a conexão? Se ele não consegue participar até o final, ele não pode sofrer esse prejuízo. Então, é melhor que ele esteja presencialmente, como todos. Então, a tecnologia aqui, da forma como se aplica nas audiências normais, não conseguimos aplicar. E nós vencemos esses desafios, não é? Da tecnologia, da pandemia, e progredimos. Hoje, o advogado, por exemplo, consegue sair da audiência da comarca de Lins e imediatamente entrar na audiência da comarca de Cafelândia, de Bauru, de Marília, não é? E estamos adaptados a isso. E também, com o passar do tempo, além dessa questão de tecnologia, nós tivemos instrumentos de proteção no processo. Por exemplo, a lei do depoimento especial. Ela veio para proteger a criança ou testemunha menor de violência. Então,
com o passar do tempo, o judiciário, aplicando essas leis, vem proteger essas pessoas que serão ouvidas sobre as testemunhas de violência ou as vítimas de uma violência física ou até sexual. É um progresso ao longo do tempo. As audiências de custódia, para proteger a pessoa que é presa, proteger de abusos. E, curiosamente, elas eram inicialmente realizadas de forma presencial. E também com a pandemia isso mudou. Passou a ser realizada de forma virtual, se bem que em alguns locais existe a exigência de que seja de forma presencial. Mas, assim, eu particularmente não vejo prejuízo, porque tem a pessoa do advogado ou do defensor público a garantir que os direitos desse autuado sejam preservados, sejam respeitados. Então, ainda que tenha havido um abuso antes, na conversa sigilosa, particular, reservada do advogado com o autuado, ele vai conseguir extrair os elementos necessários para saber se houve alguma violação de direito. E também, com o passar do tempo, com o progresso das leis em busca de proteção das garantias individuais, veio o juízo de garantias, que trata de alguns procedimentos até o recebimento da denúncia, ou até o oferecimento da denúncia. Isso para quê? Para que o juiz da causa não tome parte, não tome conhecimento, né, enquanto deferimento de medidas, das medidas cautelares. Não que não tenha, né, porque vai receber a denúncia, quando chega no juízo comum, vai ter contato, mas não vai ter analisado em termos de deferimento. Os elementos probatórios já chegam autorizados por outro magistrado, para que o novo analise se o recebendo a denúncia é pertinente ou não. Nós tivemos o projeto do juízo de garantias, os estudos para implementação, e foi implementado esse ano. Agora, o juiz, por exemplo, de Lins, ele faz audiência de custódia no juízo de garantias, mas de processos de outra circunscrição. Por exemplo, quando eu faço da circunscrição de Jales e Penápolis, para que eu não tenha contato com os autuados da região de Lins, onde eu futuramente estarei dando tramitação aos processos na fase de instrução. Então, tudo vem estudado para que cumpra esse objetivo, exatamente de não ter esse contato com a prova. Então, ao longo do tempo, vejam só a diferença, não é? Tá certo que já faz algum período, né? 27 anos, mas como, na minha visão de magistratura, eu comecei com processo físico, caneta, não é? Passou para o processo digital, de audiências presenciais, audiências virtuais, essa questão de mudança de colheita de prova, não é o juiz que colhe o depoimento especial, agora é o setor técnico composto por assistente social e psicólogo. Vejam como tudo mudou nesse período. É muita transformação. E a gente passa a transformação também, por exemplo, num curso superior. Quando se pensava que o aluno não teria que ir presencialmente, não poderia fazer de longe o curso, teria que ir presencialmente à faculdade. Hoje, quantos cursos, né, são possíveis serem realizados de forma remota?
Graduação, pós-graduação, salvo alguns, né? Aqueles da área da saúde que nós não podemos nem imaginar, não é que seja de forma virtual. Mas os de conteúdo de escrita e leitura, apenas, com trabalhos científicos publicados, nós podemos muito valer mão dessa tecnologia. E o judiciário sempre procura se atualizar, estar à frente no uso dessas tecnologias para avanço, para economia de tempo, e observando, apenas voltando um pouco na questão da pandemia, que nós tínhamos audiências com presos, o Estado tinha que trazer o preso até a audiência, não é? E com a pandemia, todas as unidades, elas instalaram equipamentos para que eles de lá participassem da audiência. Não tivesse trânsito, gasto de combustível, gasto físico mesmo do preso também, não é? Que tem que ser transportado, aguardar o horário da audiência, a finalização da audiência. Enquanto que na unidade, ele sai da cela e vai até a sala específica para participar e retorna, sem sofrimento físico. Então, tecnologia somente veio ao bem de todas as áreas, inclusive dos processos do judiciário. Também carrega, sim. Eu queria só trazer o coordenador Oswaldo para o debate, mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, que agora que você falou da fita, da mini fita, assim, me deu uma coisa de nostalgia. Cara, de lembrar do meu pai. O Oswaldo sabe, né? O Oswaldo perdeu o pai dele. Desculpa de quebrar o protocolo, mas assim, eu lembrei de você estudando, eu estudando junto, né? A gente trocando material e você falou da fitinha. Eu lembrei do meu pai me dando o gravador, o mini gravador, porque o Pedrinho, né? O promotor de Cafelândia, acho que o Oswaldo conheceu também, pai da delegada aqui, né? A gente fala Pedrinho, era procurador, o Valdir Marinho também, que era amigo do meu pai. Eles estudavam assim, né? Eles como trabalhavam muito, né? Um no Banco do Brasil, o outro era guarda de trânsito ali, né? Policial de trânsito, eles estudavam com um gravadorzinho. A hora que você falou isso, me deu uma saudade, uma coisa de voltar a estudar, embora eu sou apaixonado pela docência, né? O Oswaldo sabe disso, acho que você sabe disso também, com os estagiários que trabalham com você. Então, eu queria fazer esse ponderamento. E o outro é que nós estamos comentando aqui, né? Você está falando que você estava escapando de vir fazer uma palestra aqui. Tem que vir fazer uma palestra física, né? Porque está muito didático. Está muito didático e está gostando bastante, né, Oswaldo? O que você pode acrescentar aí? Tem que vir pessoalmente, porque a tecnologia ela veio sim para ajudar, mas o calor humano numa palestra não tem preço. Uma sala de aula, uma sala de aula também. A tecnologia, como a doutora Jane falou, ela veio para auxiliar. E aí a gente já pode até ultrapassar um pouco a tecnologia, dentro da tecnologia, mas avançar um pouco, a própria inteligência artificial, né? Hoje discute-se muito. A inteligência artificial vai substituir o humano? A gente sabe que não, porque o feeling do juiz ao julgar um processo com a inteligência artificial vai auxiliar. Todo banco de dados, o humano não consegue chegar ao banco de dados do IA, não tem como. Só que aquele ponto que é o ponto humano que vai identificar se o fato descrito como crime, autoria, materialidade, testemunhas, não tem como a IA fazer. Então, muita coisa também a gente vai ficar, né, adstrito ao presencial, né? Assim como as aulas. Assim. A gente é apaixonado pelo presencial, veja, a gente adota a tecnologia, o Salesiano tem, né, projetor, a gente projeta legislação, tudo, mas a gente tem uma paixão pelo presencial. Né, hoje nós temos 40% do curso EAD e nós estamos estudando, né, a possibilidade do ano que vem, né, vir a ter somente 20%, né?
é totalmente possível, tá? Tendo em vista o nível que a gente está esperando que pode ser que caia em termos de exame de ordem, concursos públicos e o próprio ENAD. Nós estamos fazendo um curso preparatório para o ENAD, que a prova será dia 23 de novembro, e tem indicadores de que o nível, em termos de Brasil, vai cair, porque são 3 dias presenciais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta online. Acredito que um dia EAD seria o suficiente, porque tem matérias que assim permitem, como filosofia, sociologia, metodologia, antropologia, e, enfim, essas matérias mais propedêuticas, elas podem ficar no campo aí do EAD. Agora, uns 40% já sangra um pouco o curso, vamos assim dizer, pega na carne, que lá para o final, não no início, já começa a pegar matérias mais do direito processual, até do direito material, direito penal. Esse semestre você ficou com a disciplina que era 80, 40, caiu bastante. 40. Então, tenta as mazelas, né? É o ônus e o bônus, né, que a gente costuma dizer, né, Rafael? Mas eu gosto, não é, da questão da tecnologia, do virtual e tal, mas essa questão que o coordenador Oswaldo falou sobre sentir, o juiz tem a sensibilidade. Sim. E as audiências presenciais me causam nostalgia também, esse tema, professor Rafael, porque audiências presenciais, nós sentimos as pessoas, as testemunhas, as vítimas, os réus, e nós precisamos disso. Não é? Só que, com o passar do tempo, nós vamos criando métodos de sentir de uma outra forma, quando fazendo pela tela, não é? Mas nós precisamos, sim, sentir as pessoas. Eu sinto muita falta dos corredores do fórum cheios. Não temos mais. Dos estagiários participando de audiências presenciais. Então, eu falei até que os estagiários podem participar, eles podem ir lá na sala e assistir de lá, vai ser presencial. Não é uma forma de incentivar a fazer o relatório, assinarmos o relatório, mas eles irem até lá, podem ir. Quando não for segredo de justiça, eu vou dar acesso a eles para eles participarem. E antes, eu tinha umas 6, 8 cadeiras na minha sala. Tinha dia que não era suficiente para estagiário assistir. E nós não temos mais isso. Não temos. Então, mas assim, as portas estão abertas lá para eles irem assistir. Eles vão até lá. Eu não vou dar acesso no virtual porque eu quero a presença deles lá. E eu acho muito interessante a gente incentivar e praticar isso. Inclusive, eu conversei com o doutor Adriano nesse sentido, né? Que, inclusive, ele disponibilizou, né, que a gente pudesse ter o acesso a até conversar com os juízes, né, com relação às audiências presenciais, né? Ou seja, o aluno está lá, mesmo que for online, mas o aluno estiver ali na sala de audiência, juntamente com o escrevente ali, né? Ou às vezes testemunhas, que às vezes, porventura, a gente sabe que participa também, mas é assim, o Rafael falou uma coisa que eu às vezes, eu sou muito voto vencido nisso que eu falo, acho que o Rafael também, é que assim, eu acho que o júri ser online ou EAD, eu também não concordo, mas eu acho que as audiências criminais também, se elas fossem presenciais, por exemplo, em determinada ocasião, em outra comarca, eu fiz uma audiência criminal em que a testemunha estava dentro de um carro, né? Era um pintor residencial, estava dentro do carro, o juiz de direito iniciou a audiência, a testemunha estava com o celular virado para ela e mais pessoas dentro do carro. O juiz falou assim, senhor José, o senhor foi instruído de que o senhor teria que estar no local sem ninguém, com internet, Wi-Fi, um local em que ninguém pudesse presenciar, sem barulho e tal, e ele estava com o carro em movimento. Aí o juiz pediu para que ele parasse, né? Aí fez a advertência, né, sobre o crime de falso testemunho e tal, mas as pessoas saíram do carro, né? Mas eu não sei qual que é a percepção da doutora Jane nesse sentido, do Rafael também, né? Mas eu acho que aquela audiência, o juiz
olhar para a testemunha e falou, tudo bem, senhor João? O cara a cara, tudo bem. O senhor foi arrolado como testemunha da acusação ou da defesa, o senhor tem o dever de dizer a verdade, somente a verdade, sob pena de incorrer no falso testemunho. Tudo bem? Tudo bem. Ele está numa sala de audiência, ele não está menos propenso, não digo mentir, mas às vezes não relatar aquilo de forma mais concreta do que seria numa audiência virtual, né? No presencial, desculpe. No virtual, às vezes ele pode, né? Não mentir, mas pode ocultar alguma coisa ou contar de outra forma, que a celeridade, aquela coisa de estar na audiência presencial, eu acho que seria muito mais prazerosa para quem está fazendo e até enriquecedora e até colheria melhores frutos, né? Eu acho que a questão da verdade também, né, doutora? A senhora não acha? Eu compartilho com o peão do coordenador Oswaldo de a verdade real, não sei se eu vou falar uma frase, a verdade real surge mais fácil ou menos difícil numa audiência presencial, não tem essa... A frieza do online não pode escapar a verdade numa frieza. Eu e o Oswaldo estamos aqui como os dois réus, aqui a gente não consegue, de repente, dissimular muito mais fácil nessa frieza de distância, não? O que a doutora entende sobre isso? A audiência virtual, ela quebrou um pouco, né, o ambiente formal, né, da sala de audiências. Quebra. Isso, às vezes, me incomoda, assim, em algumas circunstâncias. Como essa aí da testemunha que estava contra o regramento, ela foi intimada de uma forma diferente, né, mas ela não cumpriu. Talvez, não por maldade, talvez, né, mas pela simplicidade, por achar, vou fazer aqui, vou parar um pouquinho, fazer no celular, porque quebra muito o formal da situação. E em relação ao conteúdo, né, desse depoimento, quando nós temos depoimento colhido na fase policial, a gente consegue, né, o comparativo, para saber se a pessoa está mesmo ocultando ou mentindo, né? Só que quando não tem esse depoimento anterior para fazer o confronto, nós temos outros elementos, outras testemunhas, não é? Se a testemunha A falou de uma forma, mas tem a B e a C que fala de outra, nós temos como confrontar e extrair aí se tem alguma violação, né, da verdade. Entendi. Então, mesmo na virtual, nós conseguimos, mas realmente perdeu totalmente aquele ambiente mais sério, não é, que nós temos na sala de audiência, mais formal. É uma pena tudo isso, nesse sentido. Doutora, vamos para um assunto que eu sempre, como professor de penal e às vezes enveredar em processo penal também, a doutora é a favor do tribunal do júri, né? O doutor Oswaldo falou de quem é a opinião contra. Do Dias Toffoli, tem uma discussão acadêmica que às vezes nós estamos em sala de aula, os alunos perguntam, o que o senhor acha, tal, da composição clássica do tribunal do júri, né, com juízes leigos, né? O Dias Toffoli, ele é um defensor da extinção dessa figura do tribunal do júri na concepção do juiz leigo, em que a decisão ficaria ao juiz togado, ao juiz de direito, né? A decisão porque teria mais condições de julgar aquela pessoa, ao passo que algumas decisões do tribunal do júri, às vezes, de condenação ou absolvição, poderia estar marcado por influência da mídia na decisão dos jurados, ou teria que ter a figura da imparcialidade, né? Então, é isso. A gente eu tenho essa dúvida também, né, com relação a isso. Eu vou dar a minha opinião, Oswaldo, se me permite. Eu apesar de tudo... Desaforamento, desculpa. Desaforamento, Ponta Comarca. Desaforamento, né? Apesar de todas as imperfeições, assim, os alunos até me levantam coisas até informais, doutor, assim, de como que alguns jurados são convocados e vão de forma contrariada e fazem... Veja bem, é uma coisa até fora de uma questão técnica, né? Os alunos falam assim, nossa, professor, alguns jurados vão de forma contrariada, não prestam atenção,
dão respostas contraditórias, ou então são amigos, né? Aconteceu recentemente em Cafelândia um júri de uma decisão muito polêmica, né? Não vou entrar na decisão, mas de um homicídio que teve absolvição, um homicídio bem claro, com confissão e tudo. E aí os alunos... A decisão que é contrária à prova dos autos. Totalmente contrária, né? Confissão, com gravação, o cara matou mesmo, e ele fala que matou e foi absolvido, né? Assim, eu entendo que os 4 crimes dolosos contra a vida, né? Hoje 5, né? Com a questão do feminicídio também. Eu acho que o júri, apesar dos defeitos, ele é necessário, é meio que um mal necessário, é como se fosse... É como a pena no direito penal, eu acho que o júri é um mal necessário. A doutora, como juíza de tribunal do júri, o que a senhora entende em relação a isso? Os prós e os contras, uma decisão polêmica que aconteceu para a gente poder ilustrar, ou uma testemunha, ou um réu, uma confissão, o que a senhora pode dizer para a gente? Olha, o procedimento do júri, a sessão do tribunal do júri, é um procedimento desgastante, não é? Pelo tempo que as pessoas têm que dedicar a isso. Não é? Dependendo da quantidade de réus, tem tanto tempo de debate, né? Aumenta. Mas e o juiz só conduz, né? E não tem posição sobre o fato. Tem posição sobre a pena, não tem posição sobre o fato. Eu acho que é uma instituição que nós devemos preservar, a despeito de todo esse tempo de julgamento. E, aliás, o espírito do julgador, me parece, que foi fazer longo o tempo de debates, para poder o jurado enxergar todas as nuances, não é? Porque é muito complexo. Você começa pela materialidade, vai para a autoria, vai para as qualificadoras, ou para as causas que beneficiam o réu. Tem que ser muito bem explicado, porque eles são leigos, não é? E eles vão julgar com a consciência deles. Ou seja, o que eu faria no lugar do réu naquele momento? É o espírito, não é? Do júri. E sabe que, com o passar do tempo, embora eu não me manifeste minha opinião, em alguns julgamentos eu falo, eu pensando comigo, eu decidiria dessa forma, pensando comigo. E, curiosamente, algumas vezes essas ideias batem, sabe, com o resultado da urna. Eu acho muito interessante. E, às vezes, tem alguns quesitos, algumas séries de quesitos complexas que a gente precisa explicar, pode dar confronto, mas eles entendem tão bem e votam de uma forma tão perfeita, sem contradição, que, com o passar do tempo, eu fui imaginando, eu falei, não, é correto, é muito bom, vai ser julgado pelos pares. E eles estão entendendo, eles são leigos, mas eles estão entendendo. Então, eu acho, sim, que é uma instituição que deve ser mantida. E sobre essa questão de tempo, o ano passado, eu nunca tinha feito, eu estou fazendo júri desde 2013, eu nunca tinha feito um júri tão demorado. Eu falo que foi o júri de 40 horas. Eu comecei num dia, 8h30 da manhã, acabei no outro, já tarde. E quando da intimação dos jurados, eu já mandei no mandato vir preparado com as peças, porque pode ter que pernoitar. E, nesse caso, eles são incomunicáveis. Então, eu os acomodei no hotel, eu tinha oficial de justiça velando pela incomunicabilidade, ficavam também em revezamento. Interessante. E ninguém reclamou. E tem uma jurada que ela tem mais de 60 anos, beirando 70,
e ela foi a última, a 7ª jurada a ser sorteada. E eu falei, e tinha dificuldade para caminhar. Ela foi sorteada, eu falei, chega até mim, por favor. Falei, a senhora vai ficar? A senhora tem condição de ficar? Porque provavelmente a gente vai passar de um dia para o outro. Ela falou assim, não, eu quero ficar. E ela estava a única que estava com as malas na mão. Ela foi preparada. Eu achei muito interessante. Então, eles podem até receber, assim, com rejeição, né, ou a intimação do juízo, mas eles respeitam. E sempre quando o promotor inicia o debate ou a defesa, os operadores falam da importância, não é? Da presença dos jurados, que é mais ou menos isso. Ou os senhores estão aqui e julgam, ou nós não temos julgamento. Porque a lei assim estabelece. E assim, eu nunca tive problemas assim com os jurados. Doutora, posso falar? Claro. Eu queria fazer mais 2 perguntas que eu acho curiosas em relação ao júri, né? A primeira, eu e o Oswaldo somos aqui promotor e advogado, e a gente começa naquele calor extrapolar aquela questão técnica, né, Oswaldo? A gente vira aquele teatro. Que os alunos adoram, né, quando a gente faz isso em sala de aula, né? Eu e o Oswaldo somos mais ou menos isso daí. E aí a gente exagera, né, nesse teatro. A plenitude de defesa vai no seu mais alto grau, né, que não é nem ampla defesa, no júri é plena, né? E como que é a posição de um juiz? Porque existe a questão dos apartes, né, que não era expresso, agora está expresso, a juíza tem que colocar depois, né, a doutora tem que colocar depois, acrescentar na outra parte, o Oswaldo entrou no meu tempo, tudo. Mas como que é o papel do juiz para dirigir se a gente começa a ir num ponto fora da normalidade? E aí eu peço a questão do equilíbrio, porque dizem que a discussão traz a verdade, né? Então talvez a discussão nossa vai ser interessante para os jurados, né, que vão decidir. E ao mesmo tempo não pode virar uma discussão de bar, talvez, né, que a gente se extrapole. Como é que é para a doutora isso? E a segunda pergunta, emendando, o que a doutora achou da possibilidade do réu não comparecer, né? É claro, né, a autodefesa ela é dispensável, né, ele pode ficar em silêncio, tudo, mas o que a doutora achou da possibilidade de ele, em comum acordo com o advogado, falar, não vou, não vai não, que a sua cara já confessa que você é o assassino aí. Por favor, comente essas 2 questões, da questão da discussão exagerada e como que a juíza interfere nisso, o juiz, a juíza, e a ausência voluntária do réu, sei lá, eu acho que é quase que uma confissão, né, quando ele não vai, né, ele simplesmente, por estratégia, não vai. Os apartes, hoje, nós podemos dizer que está, por exemplo, o promotor falando e o advogado pede diretamente ao expositor o aparte, não é? E, geralmente, um concede o outro o aparte, geralmente. E quando não concedem, aí o juiz tem que regular, não é? Aí pede ao juiz, o juiz defere ou não, com a questão específica. Mas, às vezes, tem um embate, sim. E eu acho isso prejudicial, quando um não respeita o momento do outro falar. Não que não possa ter, não é? Um embate mais leve, mas, assim, para o jurado entender, não é? Eu tenho que advertir quando acontece esse tipo de situação, porque meu papel é o poder de polícia e regular, não é? A sessão, regular o debate. E se, mesmo com a minha advertência, se isso não for possível, acalmar os ânimos, eu acabo suspendendo um pouco a sessão, não é? O pessoal vai tomar uma água, os jurados são levados à sala especial para preservar, e depois retomamos, não é? Mas
eu acho que eu não tive ainda em júri uma situação dessa. Não. Às vezes eu já tive em audiência, não é? O embate das partes, não é? Mas no júri eu não tive. Não me lembro da ocorrência. Você permite que o Oswaldo fique me provocando durante a minha fala? Não. Porque não é uma parte. Eu entendi que a senhora falou que existe a parte que ele pede, doutor, eu quero uma parte. Mas quando não tem essa coisa consensual e amigável, a senhora permite que ele fique me provocando? Eu estou falando isso, Oswaldo, porque o primeiro júri que eu assisti, doutora, foi do doutor Gilberto Siqueira Lopes, em Cafelândia, de um assassinato que teve em Guarantã, e eu conto isso em sala de aula. E o doutor Gilberto deu um banho no promotor, só que ele ficou o tempo todo, como o fato era muito claro que não dava legítima defesa, e ele usou o tempo todo dele para desestabilizar o promotor de justiça. E o juiz, a juíza da época, assim, deixou aquilo rolar, e eu, como espectador, adorei, obviamente, né? Mas como que seria a sua posição nesse sentido, assim, de eu estar falando e o Oswaldo estar, assim, é culpado, é inocente, é absurdo, quer ver a caveira? O juiz, ele tem que ter a cautela para não interferir numa situação a ponto de prejudicar o papel ou do promotor ou do advogado, né? Então, às vezes até rola aí um pouquinho essa provocação, e também faz parte, né, do debate. Legal. Só que, às vezes, a parte que está sendo provocada aí pede intervenção do juiz. Entendi. Legal. Aí é diferente, aí o juízo interfere, mas quando está em termos dentro da regularidade, faz parte ali do embate mesmo, eu acho que é saudável deixar transcorrer. Interessante. E a ausência do réu? O que a doutora entende do A réu? ausência do réu, eu acho que não pode implicar em nada para ele, porque ele pode ficar em silêncio, não é? O silêncio não pode ser usado contra ele. Então, e ultimamente, né, com a posição do Supremo sobre a possibilidade de executar a pena imediatamente, alguns réus não comparecem, porque, se condenados, podem sair presos já da sessão do júri. Então, isso, na minha opinião, não pode afetar. Não pode afetar, mas na sua visão não prejudica os jurados não verem. Sim. Porque o Oswaldo é promotor e eu acho que ele vai querer usar isso, né? Assim, olha aqui, né? Naquele calor. Será que os jurados condenar alguém ou absolver alguém sem a presença física da pessoa não é estranho? Pode ser que tenha isso, sim. Está fugindo, está com medo, não é? Eu acho que vai depender muito do papel do promotor aí, né? Se ele vai usar isso e o que o defensor fará para combater. Eu tive um caso que o réu morava no outro estado. Então, essa foi a justificativa para a ausência do réu ao júri. Mas ele foi condenado. Eu estou um pouco fora do júri, faz muito tempo que eu não faço. Eu lembro um júri que eu fiz, o juiz era o doutor Gustavo Carvalho de Barros, estava aqui como juiz substituto, e o promotor de justiça foi, não sei se a senhora chegou a conhecer ele, isso foi, eu estou com 26 anos de advocacia, faz mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, tinha uns 5, 6 anos de advocacia. O promotor era o doutor Luiz Henrique Cardoso Dalpós. A senhora já chegou a conhecer? Já ouvi falar dele. O doutor Luiz Henrique Cardoso Dalpós foi o melhor promotor do júri que eu já vi na vida. E ele e o doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes também, que é amigo meu, fez doutorado comigo na PUC, sou suspeito de falar, né, Rafael? Você conheceu ele, né? Mas o doutor Luiz Henrique Cardoso Dalpós, ele era um promotor de justiça extremamente estressado no júri, e ele batia com a mão na mesa e copo voava, e aquele
tal, Na minha aula, não. quando a gente ia almoçar, né, depois do júri demorado, tal, ia tomar café, aí ele falou assim, doutor, muda essa tese porque não vai dar certo, a gente brincava até, né, tal. Aí eu lembro que ele era muito engraçado também, na sala de votação eram 2 tentativas de homicídio, né, aí uma tentativa foi absolvida e a outra foi condenada, e naquilo foi condenado, o réu foi condenado, e ele olhava para mim, todos os quesitos que eram votados, ele fazia assim para mim, né? E ficava brincando, né? E aí, o legal é o seguinte, toda aquela discussão, tudo aquilo e tal, terminou o júri, ele falou assim, ó, doutor, estamos cansados, né? Vamos lá pro Chopão? Falei, vamos. Aí fomos pro Chopão, eu e ele, o doutor Gustavo não quis ir, fomos pro Chopão, aí ele começou a contar a história dele, que ele foi jogador de vôlei lá no Bauru, no time de Bauru, tal, começou a contar a história dele. Hoje ele está na Procuradoria, está em São Paulo, né? Então acho que é isso. O advogado tem que respeitar o juiz, o promotor tem que respeitar o júri, os jurados, o juiz também, o juiz também. Agora a gente vê muito aí desrespeito de advogados com promotores com advogados. Então foge, né? Aquele júri que você fala, olha, participei de um júri que foi técnico, foi um júri muito bom, houve um respeito, houve uma decisão desfavorável para um, favorável para o outro, mas foi um júri com respeito, né? Isso que é importante. Tem advogados que às vezes te apoiam, às vezes até promotores também. A gente vê aí agora nas redes sociais, mas eu acho que tem que manter, né, o bom senso aí, sim, dentro desse contexto, né? Eu acho que quando os operadores estão com a técnica, usa técnica, não tem necessidade de extrapolar dessa outra forma. Não é? Estudou o caso, tem o domínio do caso, das teses, dos elementos, cada um faz o seu papel, tenha ou não a parte, mas com respeito, tem ou não ali um embate mais, não é? Mais leve, mas tem como ser diferente, para todos termos um bom dia de trabalho e depois dar essa esticadinha, coordenador Oswaldo, né? No Chopão ou em outro lugar, porque o trabalho é ali, né? A controvérsia é ali. Fora dali do plenário, sim, nós temos convivência, não é? É isso que a gente fala para os alunos também. Às vezes, até nós, advogados, na mesma classe, às vezes advogados, às vezes eu fui toda uma ação judicial com o Rafael e foi julgado procedente a ação para mim. Já tive casos de advogados, às vezes, fechar a cara comigo, né? Eu acho que não tem nada a ver, você não pode se apaixonar pelo processo. Você é um mero... você articula o processo, você é um instrumento para a justiça, né? Você não pode levar aquilo de forma pessoal para você, né? E tem pessoas que não conseguem desvencilhar disso, levam para o lado pessoal da coisa. Então, isso prejudica todo o processo, a relação processual ali, né? Né, Rafael, você acha? Sim. Talvez pela proximidade, às vezes até, né, com a pessoa, com a parte, mas o ideal seria que também o advogado levasse ali, vamos dizer assim, na imparcialidade, né, para manter esse tipo de convívio depois, sim, com o advogado da parte adversária. Sim. Né? Bom, nós estamos chegando já ao fim, né? Numa conversa aqui muito prazerosa, né, Rafael, com a doutora Jane. Ficaríamos aqui. E vamos intimá-la para poder vir presencialmente. Sim, o convite está feito para uma palestra presencial aqui no Salesiano, que vai ser com um auditório cheio, com 400 alunos. Nossa! Né? E aí tem um lado físico do tete a tete, do calor humano, né? da temperatura humana ali, daquela coisa. Após a palestra, ou antes, depois, os alunos vêm. Tudo bem, doutora, eu posso tirar uma foto com a senhora, eu posso conversar com a senhora. Olha, eu acompanho a senhora, eu vejo o trabalho da senhora, é legal. Isso não tem preço, né, Rafael? Quando pessoas vêm e que às vezes você nem imagina que as pessoas conheçam você. Olha, já ouvi falar, já participei como testemunho de uma audiência da senhora. Meu pai é advogado, meu tio, ou meu advogado já comenta da senhora. Gostei muito das palavras da senhora, foi muito esclarecedor. Isso, né, Rafael? Inspiração, né? Inspiração, olha, e, né,
eu quero terminar a faculdade, quero ser juíza, que nem a senhora. É uma inspiração, né, Rafael, diária, né? Mas só tenho a agradecer a doutora Jane pelo convite, inclusive o Rafael, né, por ter feito o convite à doutora Jane para estar aqui presente no 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Gostaria de passar para a doutora Jane para que ela fizesse as considerações dela com relação ao evento, o professor Rafael também, para a gente concluir esta reunião, né, esse encontro prazeroso, bate-papo que nós tivemos hoje, né, doutora Jane? Olha, foi um prazer estar aqui com os senhores, professor Rafael, né, já nos conhecemos de longa data, coordenador Oswaldo, estamos aí nas audiências aí praticamente diariamente, né? Foi um prazer, será um prazer estar na faculdade, né, para ter esse contato com os alunos e, ao mesmo tempo, eu já me coloco à disposição para recebê-los num dia de real tribunal do júri, para eles assistirem, não é? Verem como funciona, estar ali também no presencial e não no simulado, né, que geralmente fazem nas faculdades. Mas foi um grande prazer estar aqui, viu, professor Rafael, coordenador Oswaldo. Muito obrigada. Obrigado. Não, eu agradecer pelo tempo disponível e pela didática nas palavras, né? Muito boa, o bate-papo foi excelente e a gente espera a senhora aqui para presencial. Tá, tem um calendário cheio, né, Oswaldo? Direito, Cinema e Utopia. Nós teremos Direito, Cinema e Utopia agora, que é um projeto que nós temos de Direito e Cinema para os alunos, né? Nós iremos fazer. A doutora Jane está convidada também, será no dia 16/9 agora, não sei se é semana que vem na outra, aqui no Salesiano. E nós teremos também o nosso Café Filosófico, nós temos aqui, será em novembro, que sempre a gente estava aguardando o lançamento em 2023, foi o lançamento do meu livro, fruto da minha tese de doutorado, estava aguardando para ver se nesse Café Filosófico fosse o lançamento do livro do professor Rafael, da tese de doutorado dele também, mas não está pronto ainda, não deu tempo, vai ficar para o ano que vem, mas a doutora Jane também está convidada em nossos eventos aqui do Unisalesiano. Né? A gente vai conversando e, de repente, encaixa numa dessas duas datas. Sim. Isso, vamos lá. Fico no aguardo aí de uma sinalização. Abraço, obrigado. Ok, doutora Jane. Eu agradeço, então, a presença da doutora Jane, né, aqui conosco, e queria dizer que foi uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes, né? E que agregará muito em suas vidas pessoais, profissionais. Então, em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua participação em nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Até logo, doutora Jane. Obrigada, até logo.